conversar sobre toda essa nossa trajetória, tudo isso e trazer para as pessoas, compartilhar com as pessoas um pouco sobre como é a nossa visão, como é o que a gente acredita, são as coisas que nós compartilhamos, como que a gente leva tudo isso, né? Além de a questão de sermos casados, estarmos num relacionamento há mais de 20 anos, a questão de gerir essa condição de termos uma filha, uma pré-aborrecente, é, e também de trabalharmos juntos, de sermos sócios de uma empresa que vem prosperando e crescendo bastante aí nos últimos 6 anos. Então hoje é um prazer poder começar batendo esse papo com você. Eu gostaria muito de começar esse bate-papo você falando um pouquinho mais sobre a Mônica, sobre o que é a Mônica nesse processo todo que eu acabei de comentar sobre a nossa trajetória. Então, nossa trajetória foi: casamos, namoramos, casamos, noivamos, tem tudo isso, né? Eh, Trabalhamos CLT durante um tempo. Depois disso, veio a pandemia, o Lucas ficou afastado do serviço e eu, quando nós decidimos, né, engravidar, ter a Ágata, eu fiquei em casa. Não trabalhava mais CLT, porque eu queria acompanhar toda a trajetória da gravidez da Ágata. Então, nós, eu fiquei em casa e ele ficou trabalhando, sustentando a casa, né? Depois que a Ágata nasceu, eu virei artesã, trabalhei em casa, não para complementar a renda, mas para poder ter uma coisa para fazer, né? E depois disso, o Lucas veio a pandemia, o Lucas ficou afastado do serviço e eu falei para ele: "Você gosta tanto disso? Tipo, por que não ocupar a mente fazendo alguma coisa?" Ele começou um canal no YouTube e depois a gente começou aí o QG21, né? Que agora tem 5 anos e agora a gente está nessa nova empreitada do Mais Fala, hein? Que olha, o nome serviu e coube muito bem ao apresentador. Muito obrigado, mas assim, eu não poderia, tudo isso que você resumiu, eu acredito que a gente vai passear ainda um pouco sobre esses assuntos, mas eu não poderia deixar de falar, né, que assim, tem algumas nuances de tudo isso que você apresentou que eu acho que cabem também nesse resumo. O quanto a Mônica é uma mulher extremamente decidida, forte, enfim, ela chama para si, né, as decisões que ela tem. Então, isso é muito forte, porque quando ela resumiu ali, a gente namorou, casou, para ficar registrado, a Mônica me agarrou. Então, né, vamos começar muito decidida quando que, que é algo. E assim, e nesse panorama todo, quando a Mônica decidiu trabalhar como artesã, como foi? Conta um pouquinho mais sobre esse processo, porque assim, tem pessoas que até hoje falam, né, sobre isso, que você não deveria ter deixado e você teve pessoas do mercado aonde você empreendeu como artesã que em feiras te elogiaram, falaram que você tinha que expor, que você tinha que trabalhar mais isso. Conta um pouco mais sobre esse momento, sobre como era o sentimento do que você entregava. Eu sei o quanto perfeccionista você é, o quanto você tem esse zelo e esse cuidado, mas como foi esse momento, essa questão de empreender? Porque até então você sempre trabalhou, mas você trabalhava em empresas, trabalhava. E como foi essa virada de chave de sair de uma empresa, de uma questão de que você tinha ali uma rotina, e realmente atuar empreendendo? Então, quando eu resolvi fazer o artesanato, na verdade eu resolvi fazer porque eu comecei a fazer as lembrancinhas de maternidade da Ágata. Me dedicando àquilo, todo mundo falou que eu era muito boa naquilo que eu fazia, mas eu venho de uma família que vem de costureiras, de artesões e tudo mais, né? E isso já vem na minha veia. Sempre gostei muito, sempre fui muito detalhista no que eu fiz. E sempre me aperfeiçoando, porque a prática leva à perfeição. Então eu fiz as coisas, as lembrancinhas do nascimento da Ágata, e depois comecei para ter não só ficar ali cuidando da Ágata, mas para ter uma distração, comecei a fazer os artesanatos.
Nisso começou a aparecer pedidos e eu comecei a desenrolar nisso. Mas nada também aconteceria sem ter o apoio do Lucas, porque sempre foi assim. Eu sempre mostrava para ele, olha, eu estou gostando de fazer isso, eu quero fazer isso, e ele sempre me apoiou naquilo que eu quis ou que eu queria fazer. Então, entrei na parte do artesanato, o pessoal gostou muito do que eu fazia bonecos de feltro. E cheguei aí na feira do artesanato, conheci gente famosa, levei o meu trabalho, as pessoas me elogiaram demais, assim também como os clientes. Então, assim, tinha vários clientes que elogiavam muito o meu trabalho, falava que eu era muito detalhista. Chegava a ficar até 4, 5 horas da manhã acordada, fazendo artesanato, desmanchava. Se eu não gostasse, eu desmanchava e fazia tudo de novo. Mas quando a gente resolveu tomar um outro caminho na nossa vida, eu vi que não tinha como levar aqueles materiais para onde a gente queria ir. Então eu acabei me desfazendo das coisas, né? Vendendo tudo para poder tomar essa outra iniciativa que a gente ia tomar na nossa vida.